Olá, ótima quarta-feira a todos vocês. Hoje o Jornal da Joyce analisa um pouco mais cedo, né? Porque acabou de acabar o segundo dia de julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus no STF, e eu não poderia deixar você sem análise completa imediatamente após a notícia. Então, o Jornal da Joyce analisa, hoje ao invés de 7 da noite, acontece nesse momento em que eu estou falando com você, aí por volta de 14 horas. Então, o STF encerrou o segundo dia de julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus, e vamos falar do que disse a defesa mais importante, que é o advogado de Bolsonaro, Celso Villar. Ele tem 2 advogados, mas quem mais falou foi o Celso Villar, e passou todos os recados. Eu vou concentrar essa análise no que disse ele, né? E ele atacou muito, gente, a questão do processo completo, que não teve acesso ao processo completo, a todos os autos, que é muita coisa para analisar, que ali ele estava meio que fazendo uma defesa no escuro, que ele não teve acesso a todas as provas, enfim, um chororô de que não teve acesso a esse processo completo. Só que o Alexandre de Moraes, né, já aplicou uma vacina contra isso ontem, para que o chororô caia por terra. E ele deixou muito claro que todas as defesas tiveram acesso à integralidade do processo. E ninguém contestou. Todas as defesas tiveram acesso à integralidade do processo. Aí o que as defesas começaram a falar, a do Bolsonaro? Que foi pouco tempo hábil, que não teve muito tempo para que eles tivessem o conhecimento em profundidade do processo, porque é muita coisa, bababá, porque são milhões de mensagens, aquela coisa toda. Na verdade, ele tentou o tempo todo blindar o Bolsonaro. E uma das coisas interessantes dessa defesa é que o advogado tentou blindar o Bolsonaro em relação à tentativa de golpe, em relação ao 8/1, mas não disse em nenhum momento que não aconteceu. Só disse que o Bolsonaro não tem nada a ver com o peixe, né? Que não disse que o ato de 8/1 é um ato golpista, não falou nada disso. Ele pegou a responsabilidade dos atos golpistas e jogou no colo dos apoiadores do ex-presidente. Aquela gente que está presa porque participou do 8/1, pela quebradeira toda, que foi lá em nome do mito, é mito, 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 estão lascados e pela defesa do Bolsonaro, que representa o Bolsonaro, ou seja, pelo próprio Bolsonaro, que se lasquem mais ainda, porque ele pegou essa bomba e jogou no colo do gado ignorante que agora está atrás das grades, alguns condenados a até mais de 17 anos de prisão. Então, Bolsonaro deu uma banana, né? Fez isso aqui para aquele povo, né, ignorante, que saiu quebrando tudo, achando que ia ter uma intervenção militar, enquanto o Bolsonaro estava, ó, na terra do Mickey, né, usando o gado bolsonarista, e se desse certo, ele voltaria e então consumaria o golpe, né? Essa era a estratégia. Também, como todas as defesas, o advogado atacou bastante a delação do Mauro Cid, diz que o Cid violou o acordo de delação, tendo conversa no Instagram com outros integrantes aí desse núcleo golpista. E, por fim, gente, negou todas as acusações, diz que Bolsonaro não participou de forma alguma da tentativa de golpe de 8 de janeiro, que não insuflou, que não teve nada a ver com os acampamentos golpistas, disse que há várias contradições também da acusação do Procurador-Geral da República, né? E, no fim das contas, só faltou dizer que Bolsonaro era santo, que devia ser canonizado. Foi basicamente isso. E é o que se esperava, né? Obviamente é a defesa. Então, a defesa vai falar qualquer coisa, mesmo que seja uma grande bobagem, para defender o réu, para defender o seu cliente. E é isso que está acontecendo, né? E uma coisa interessante é que a defesa dos réus já descartam o pedido de vistas que o Luiz Fux faria. Que se cogitou muito nos bastidores, né, que Fux pediria vistas e tal, as defesas já descartam essa possibilidade e os ministros votam na semana que vem. Na semana que vem é que o bicho vai pegar, porque começa com a leitura do relatório e do voto do relator Alexandre de Moraes, e aí os outros ministros vão seguindo, né, com a leitura de seus votos. A gente vai saber se sabe que a condenação vai acontecer, a gente vai saber há quanto tempo, né, por quanto tempo Bolsonaro vai ser condenado à cadeia. No final das contas, a defesa do Bolsonaro buscou vários atenuantes para a condenação máxima de 43 anos, alegou muita falta de prova na delação do Cid e tentou o tempo todo afastar Bolsonaro dos planos mais violentos, né, o punhal verde e amarelo, que previa o assassinato de autoridades, entre elas o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o Alexandre de Moraes, e o Copa 22, porém em nenhum momento disse que os planos não existiram.
Só disse que Bolsonaro não tinha nada a ver com isso. Em nenhum momento ele disse, não aconteceu o punhal verde e amarelo, não aconteceu o Copa 22, né? Mas disse que Bolsonaro não participou de nada disso, né? Que era justamente a execução e o financiamento dos crimes todos. São esses dois planos, o punhal verde e amarelo e o Copa 22. Bom, como eu já disse para vocês, a pena máxima é de 43 anos, a pena mínima de 12 anos e meio, mas o advogado do Bolsonaro falou em 30 anos. Então ele já fez um cálculo ali e disse, olha, meu cliente pode ser condenado a mais de 30 anos, né, por um processo em que o Ministério Público está falando mais do que devia, que a Polícia Federal não fez o dever de casa, que os ministros do Supremo não deram acesso a todo o processo, enfim, botou a culpa em todo mundo, menos do Bolsonaro, né? E aí, na sequência não, o primeiro, eu estou falando do Bolsonaro primeiro porque é o mais importante, né, gente? Mas a primeira defesa foi do Augusto Heleno, que basicamente fez o seguinte, afastou Augusto Heleno de Bolsonaro. Disse que os dois não estavam próximos, que o general não teve nada a ver com a trama golpista, que ele nem tinha acesso mais às reuniões com o Bolsonaro, nem acesso mais ao Palácio do Planalto e do Alvorada, ou seja, pegou o Augusto Heleno e descolou completamente do Bolsonaro, dizendo, ó, né, passando o recado, né? Ele aqui, se fez alguma coisa, fez sozinho. Eu não tenho nada a ver com isso. Basicamente foi o que Augusto Heleno disse através de sua defesa. Mas o mais interessante foi a defesa do Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. O Paulo Sérgio Nogueira implicou o Bolsonaro até o pescoço na trama golpista. A defesa dele disse que o Paulo Sérgio Nogueira atuou fervorosamente para demover Bolsonaro da tentativa de golpe. Preste atenção. Paulo Sérgio Nogueira disse através da defesa que ele, o ex-ministro da Defesa, atuou de forma muito firme para demover Bolsonaro da tentativa de golpe, de qualquer medida restritiva pós-eleição. Ou seja, Paulo Sérgio Nogueira confessa que Bolsonaro estava, sim, organizando um golpe de Estado aqui no Brasil. E que ele tentou atuar como um bombeiro, escrevendo, inclusive, um discurso para Bolsonaro, admitindo a derrota, colocando panos quentes e tal. Então, ele disse que fez parte da turma do deixa disso. Deixa disso, Bolsonaro, não, deixa para lá, não vamos dar golpe não, sossega aí o facho, basicamente isso. E também a defesa alegou, e isso é verdade, que o Nogueira foi muito atacado nas redes sociais pelo gabinete do ódio, chamado de frouxo, de melancia, verde por fora, exército, vermelhinho por dentro, petista, que é uma coisa muito, assim, esse grupo, né, miliciano que continua atuando nas redes sociais a favor de Bolsonaro faz muito isso, eu já denunciei como é que isso funciona, e ele realmente foi muito atacado, porque ele e os outros generais do Exército e da Aeronáutica, porque não compactuaram com a tentativa de golpe, enquanto o da Marinha, que deixou as tropas à disposição, né, era elogiado pela turma, estava bombando nas redes sociais. Gente, eles são tão previsíveis que é só juntar Lé com Cré. Junta Lé com Cré, né? Então, assim, você vai juntando, não precisa nem de ler todo esse processo, é só olhar o que está acontecendo, olhar, né, como o plano se desenvolveu, porque é escancarado, é esfregar na nossa cara, né? O advogado do ex-ministro diz que ele não teve qualquer participação no golpe, mas, como eu disse para você, em nenhum momento disse que não houve o plano de golpe, né? E a defesa alega que Paulo Sérgio Nogueira não pressionou também em nenhum momento o general Freire Gomes a eventualmente participar do golpe, né? Porque o Nogueira era contra o golpe e pediu a absolvição do cliente, não pediu nem redução de pena, pediu a absolvição do cliente. Deixou claro que o general atuou, repito, para demover Bolsonaro de qualquer medida de exceção. Ou seja, deixou claro que Bolsonaro estava articulando esse golpe e isso complica muito a situação de Bolsonaro, que será condenado, né? Se inclusive Bolsonaro assistiu o julgamento hoje em casa, estava lá com o Renan Filho e o demente do Carlos Bolsonaro, e também com a Michelle Bolsonaro. Diz que está muito tranquilo e tal. Bom, no final das contas, ele sabe da condenação. O que se avalia, o que a turma da política está avaliando é se Bolsonaro deve ir ou não
na semana que vem, quando, né, vai haver de fato a leitura de quantos anos Bolsonaro vai pegar de cadeia, quando vai ter essa decisão ali na primeira turma. Bolsonaro sai preso imediatamente dali, né? Pá, o Alexandre de Moraes leu, o presidente Cristiano Zanin leu, né, o que os ministros decidiram e Bolsonaro vai para cadeia. Não, não é assim. Não é assim. Ainda cabe recurso. Cabe recurso no STF e esse recurso vai depender de se vai haver, por exemplo, alguém que vote contra a condenação, né? Se, por exemplo, der 3-2, que é impossível, mas se der 3-2, tem um tipo de embargo. Se a maioria ou todos do Supremo votarem em favor da condenação, é outro tipo de embargo. E isso vai para o pleno do Supremo. Isso deve demorar no máximo mais um mês, né? Então a pena vai ser fixada na semana que vem e, obviamente, a defesa vai fazer um último apelo ao pleno do Supremo para ver se consegue diminuir a pena, pelo menos, né? Que é o que o Bolsonaro quer, porque sabe que será condenado. Vamos ao que disse a defesa do Braga Neto, gente. General Walter Braga Neto. Braga Neto, gente, é o mais violento nesse processo todo da trama golpista. É ele que estava por trás de toda a articulação do punhal verde e amarelo, que é para matar as autoridades, obviamente com o mando do Bolsonaro, mas ele que articulava tudo, e também do financiamento dessa gente, né? Pagar os kits pretos, pagar a manutenção dessa gente ali por perto, né? Fazer o financiamento de todo o golpe, para completar o golpe com o assassinato de autoridades. Mas a defesa do Braga Neto diz que ele é inocente. Bom, não cabe muito a defesa de Braga Neto pedir redução de pena. Então, porque a defesa sabe que ele vai ser condenado, porque ele é um dos principais articuladores do golpe, né? Então, pedir redução de pena não vai adiantar nada, ele vai pegar a pena máxima. Então, a defesa já diz, ele é inocente, né? Também fez o chororô que não teve acesso total aos autos do processo, disse que recebeu os documentos, mas teve pouquíssimo tempo hábil para analisar tudo, né? Diz que a defesa teve a atuação cerceada, né? Focou muito no que chamou prejuízo à defesa, e diz que o processo deve ser anulado porque Alexandre de Moraes não permitiu a gravação da cariação entre Mauro Cid e Braga Neto. Houve uma cariação entre os dois, né, e o advogado disse que a cariação tinha porque tinha que ser filmada, porque tinha que ser gravada, e o Alexandre de Moraes não permitiu. Atacou o que chamou de vícios da delação de Mauro Cid e disse que o acordo entre Cid e a Polícia Federal foi feito às pressas, sem a participação do Ministério Público. Disse que não foram apresentadas provas e que tudo não passa de uma narrativa que a Polícia Federal fez com que Mauro Cid tivesse. Ou seja, ele acusou a Polícia Federal de manipular o acordo de delação, de manipular o processo e acusou o Ministério Público de não apresentar provas. Isso é uma acusação grave contra a Polícia Federal. Né? Diz que a Polícia Federal manipulou o delator, que o delator disse o que a Polícia Federal mandou dizer, que a Polícia Federal criou uma narrativa, isso é gravíssimo, né? É uma acusação muito grave, que mereceria, inclusive, né, uma representação da Polícia Federal contra o que está dizendo esse advogado. Né? Diz que houve coação na delação de Mauro Cid, como eu disse para você que o Ministério Público não apresentou provas, porque segundo ele não tinha provas, e como eu disse para você, Braga Neto coordenou as ações mais violentas da organização criminosa liderada por Bolsonaro. Os planos Punhal Verde e Amarelo e o Copa 22, ou seja, o assassinato de autoridades e financiamento para os crimes e para aplicar o plano de golpe. E é engraçado que durante todo o tempo ele se volta para o Fux. Eu acho que ele chamou o ministro Fux, sei lá, gente, umas 50 vezes. Ministro Fux! Aí ele fala, ministro Fux, parará, ministro Fux, parará, praticamente implorando por um pedido de vistas, por um que Fux se coloque de maneira diferente, né, vote diferente dos outros ministros, né, colocando muito essa pressão em cima do ministro Fux. O Braga Neto, que foi pintado como santo, eu já disse, é o mais violento participante da organização criminosa, capaz de mandar matar, que era o que ele queria, né, com o punhal verde amarelo. E como é que tá nesse processo todo? Acabou essa parte do julgamento, do segundo dia de julgamento, eles retornam na terça-feira. E como é que está Brasília? Em Brasília, a oposição está toda articulada, pressionando o Hugo Mota e Davi Alcolumbre para empurrar o projeto de anistia para logo depois do julgamento, ou seja,
fora a semana que vem, porque termina na sexta o julgamento, na outra, né? Então, tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre já disseram que do jeito que está essa anistia, né, né, deixa a boiada passar, todo mundo que cometeu crime vai ser perdoado, vai ser anistiado. Eles já disseram que não tem como quem articulou, né, o assassinato de autoridades, o golpe de Estado, quem financiou, ser simplesmente liberado, porque daí, gente, é a farra do boi, né, dos golpistas, dos bandidos, mas que uma redução de pena daqueles que estão presos pode ser aprovada, e aí eu acho que está tudo bem. Né? A redução das penas máximas daquelas pessoas que estão lá atrás das grades tem até a simpatia de alguns ministros do Supremo. Para fechar esse caldo aí, tem o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Tarcísio está em Brasília, gente. Ele está em Brasília e quer dar um empurrãozinho a mais no projeto de anistia e ganhar as bênçãos de Bolsonaro para uma eventual disputa à presidência da República. Claro que Tarcísio está defendendo uma anistia ampla, geral e restrita, o que poderia abranger Bolsonaro, mas isso é inconstitucional, então o Supremo derrubaria isso com facilidade, só serviria mesmo para gerar mais um desgaste para o Supremo, né? Só que isso é uma faca de dois gumes, uma faca de dois legumes. Por quê? Porque Tarcísio atuando dessa forma pode levar a pecha de radical bolsonarista, que é tudo que ele não precisa para ser candidato à presidência da República, porque ele só tem a preferência e nas pesquisas, né, as pesquisas mostram que ele pode vencer Lula porque ele é tido como um perfil mais moderado, um perfil menos radical. Então ele tem que calcular muito bem, pisar em ovos nessa equação para não sair com uma pecha de bolsonarista radical, de gado louco, né? E continuar tendo aí o apoio do empresariado em São Paulo. Resumo da ópera do segundo dia de julgamento, tá aí feito para vocês. A análise está aí feita para vocês e agora você conclui a sua opinião como você bem quiser e bem entender. E vamos que vamos, gente. Tem mais notícia? Se tiver, eu trago para você. Tchau!